Assim como em muitas cidades, o centro de São Luís é cheio de histórias pouco conhecidas, ligadas à prostituição e ao preconceito. Mas uma professora da Universidade Estadual do Maranhão publica livro que pretende jogar luz sobre essas personagens. É sob a perspectiva de questões de cor e de gênero que Tatiana Reis apresenta a vida dessas mulheres. Vamos conversar com a professora Tatiana Reis Silva, que é do Departamento de História e Geografia da UEMA. Ela escreveu um livro, Sexualidade e Cor, Mulheres Negras e Prostituição Feminina nas áreas centrais da cidade de São Luís. Boa tarde, Tatiana. Me conta um pouco, você conseguiu definir um perfil dessas mulheres? Bom, enfim, assim, na realidade, falar de um perfil é extremamente complicado. Ou seja, eu pude, ao longo desses anos de pesquisa, é uma pesquisa que eu desenvolvo tem mais de 10 anos, eu pude me deparar com um perfil muito variado de mulheres. Assim. Na realidade, um dos intuitos do livro, inclusive, é sair de uma perspectiva de vitimização, que são mulheres pobres, que sem maiores condições de vida adentram o âmbito da prostituição feminina. Eu consegui me deparar com um número muito grande de mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres evangélicas, enfim, um número muito grande de mulheres cujos elementos que possibilitaram adentrar na prostituição são muito amplos. Mas, claro, assim, se eu parar para analisar, existem elementos que condicionam a entrada dessas mulheres. Em geral, são mulheres negras, advindas do interior do estado, que vêm para a capital em busca de melhores condições de vida e que, ao longo da vivência aqui adentro a prostituição, muitas delas, inclusive, falam para mim que preferem desenvolver a prostituição do que, por exemplo, ser empregada doméstica, porque na prostituição elas têm maior liberdade de horário, não precisam ficar na dependência de ordens de patrão. Então, eu pude identificar um número muito amplo de vivência, de trajetórias de vida de mulheres que vivenciam a prostituição feminina aqui. Agora, é um tema bastante polêmico, né? O que te levou a essa pesquisa? Bom, desde o início na graduação, assim, eu já tinha o intuito de discutir relações de gênero. E quando eu vi a possibilidade de discutir prostituição feminina e puxando, inclusive, para a presença de mulheres negras, isso me despertou muito interesse. Inclusive, logo no início da pesquisa, eu me debati com muitos dos meus preconceitos, né? Então, conceitos pré-estabelecidos que eu já tinha com relação a esse grupo de mulheres e que, ao longo da pesquisa, muitos deles foram se desconstruindo. Assim. Na realidade, existe, inclusive, e na sociedade, muitos estereótipos com relação às prostitutas, isso em função de um desconhecimento. O intuito do livro é, inclusive, possibilitar com que a sociedade maranhense ela compreenda um pouco mais das vivências dessas mulheres e, consequentemente, desconstruir muito desses estereótipos. Então, foi muito o intuito mesmo de compreender esse universo, de discutir relações de gênero, discutir mulheres, especialmente mulheres negras. Vale ressaltar que aqui no Maranhão existe a PROSMA, que é a Associação das Profissionais do Sexo do Maranhão, que é a instituição que é responsável, que congrega essas mulheres que atuam nessa atividade. E a PROSMA ela está inserida em uma rede, existe a Rede Brasileira de Prostitutas, que agrega várias associações em vários estados do Brasil e que, de fato, estão num processo de mobilização para o processo de regulamentação da prostituição feminina como profissão. Claro, algo que é extremamente polêmico, tem citado inúmeros debates, é algo que não é consensual, inclusive na categoria, existem mulheres que são favoráveis, mulheres que não são favoráveis, mas sim, existe um movimento organizativo, organizacional, que tem, inclusive, procurado ou reivindicado ao poder público melhores programas, inclusive de atenção, no que se refere à saúde, no que se refere ao tratamento com relação à violência. Essas mulheres estabelecem uma relação muito forte com a Delegacia da Mulher, então, todo e qualquer caso de violência, elas recorrem à Delegacia da Mulher. O Ministério da Saúde é uma instituição que tem dado um apoio significativo. São 10 anos aí de pesquisa, né? O que mais de curioso, assim, você pôde perceber nesse universo? Olha, logo quando eu iniciei a pesquisa, assim, que eu comecei discutindo um pouco sobre violência, eu estava muito presa às violências físicas. Então, eu fui para campo, fui discutir essa questão, muito preocupada com as violências físicas. E, ao longo da pesquisa, eu me dei conta de algo que eu não havia pensado anteriormente, que para essas mulheres constitui uma forma de violência, que é o que elas chamam de xexo, que é quando elas realizam o programa e o cliente não paga. Então, o quanto que para essas mulheres isso é uma violência tremenda, o fato de elas realizarem o programa e o cliente não pagar. Então, isso para mim foi algo muito... não é nível de curiosidade, mas algo que me chamou muita atenção, assim, que a vivência em meio a essa temática eu pude me dar conta. Assim. Mas, claro, existem vários outros casos assim, com os quais eu me deparei e que, enfim, que acabam sendo curiosos também, mas acho que esse fato é algo que me chamou muita atenção.
Obrigado, Tatiana. Diego Paz para o Repórter Maranhão.